Muito boa tarde a todos que nos acompanham pela página da Câmara de Vereadores no Facebook. Hoje é quinta-feira, estamos começando mais um programa do Legislativo nesse novo ambiente, diretamente aqui do plenário Hilário Piovesan da Câmara de Vereadores, esse novo formato, onde a gente convida os nossos vereadores e traz aqui um panorama de tudo que marcou a semana, as agendas dos parlamentares. E nesse programa dessa semana, recebemos o nosso primeiro secretário da mesa diretora, vereador Alessandro Molossi. Boa tarde, bem-vindo a esse novo modelo, esse novo formato do nosso Legislativo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a toda a nossa comunidade que nos acompanha. Boa tarde também à equipe de apoio, os servidores da casa aqui, os nossos assessores, assessoras. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui hoje podendo trazer algumas informações e desde já quero parabenizar vocês, a nossa equipe de suporte aqui da Câmara de Vereadores, que preparou esse espaço aqui, que ficou excelente, além de ficar muito bonito, muito aconchegante, para que nós possamos levar as informações para a nossa comunidade. Estamos em casa, Molossi? Literalmente. Diretamente aqui onde acontecem as sessões, o nosso programa. Esse programa, Molossi, ele é apenas assim o início, o pontapé inicial de um trabalho que vem sendo realizado, onde a equipe de assessoria aqui de imprensa da Câmara de Vereadores, não é um trabalho, agora vamos dar aos nomes, não é só nosso, temos nossos estagiários por trás aqui, temos a assessora do presidente, a Lídia, que também está aqui, o pessoal de casa não está acompanhando também, os assessores de bancada, todo mundo nos dando esse apoio, para esse novo formato de programa do Legislativo poder ir ao ar daqui. Teremos várias novidades aí nos próximos dias, daqui a pouco a gente vai fazer um convite para o pessoal acompanhar um outro programa que a gente vai ter também, hoje com o chefe do cartório eleitoral, o Thiago, vai estar aqui para a gente também trazer muito serviço para a nossa comunidade. Mas hoje no programa do Legislativo, Molossi, como você participou também em outras oportunidades, a gente veio falar um pouquinho sobre a tua agenda, sobre os trabalhos que marcaram essa semana, Inclusive, você presidiu, pela primeira vez aí, você que é vereador desde o ano passado, dessa legislatura, pela primeira vez, então, conduziu, já dentro desse sistema digital, a nossa sessão ordinária dessa semana, em virtude aí de uma agenda, tanto do presidente como do vice, como também do líder bancário do Progressistas lá em Brasília. É isso. Nessa semana, então, como você comentou, Gustavo, tive a oportunidade de presidir a sessão ordinária da Câmara de Vereadores, tendo em vista a viagem do presidente e do vice-presidente, então respeitando a hierarquia, como primeiro secretário, assumir essa função de forma interina e conduzir os trabalhos, presidir os trabalhos dessa sessão. Foi uma sessão enxuta, onde não tivemos nenhum projeto para ser votado, apenas projetos do Executivo para leitura, também indicações e também um pedido de providências, acredito eu. Informação, isso. De informação. Então, mais ou menos essa foi a dinâmica dessa sessão. Para mim, de forma pessoal, foi um momento muito importante, muito especial. Eu sou uma pessoa e um vereador que valoriza muito esse momento, valoriza muito essa posição que a gente está hoje, porque é uma posição onde as pessoas confiaram o seu voto para que nós hoje possamos estar aqui representando. Então, sempre que estou representando em algum momento enquanto vereador ou enquanto representante da cidade, do poder público, me sinto muito responsabilizado e dessa forma procuro agir e procurei conduzir os trabalhos na sessão da última terça-feira. Exatamente, como o nosso primeiro secretário comentou, foi uma sessão bem enxuta, Nós tivemos vamos falar também sobre a Tribuna Popular, tivemos depois ontem, o lançamento do Festival Atena também aqui nessa casa, a gente vai entrar nesses detalhes também, e foi uma sessão, vereador, já é a terceira, se eu não me engano, quarta, se considerarmos uma extra, eu acho que a gente teve, dentro do sistema legislativo digital, Bem tranquilo ali de conduzir, de passar a palavra, dos vereadores se inscreverem. Sim, eu acredito que essa situação do legislativo digital, ela vem para trazer inovação, trazer segurança, trazer confiança, tanto para quem está conduzindo a sessão, quanto para os demais vereadores e para a própria população, que tem a oportunidade de acompanhar os trabalhos de maneira mais transparente, de acessar as mesmas informações que nós mesmos, vereadores, acessamos através do aplicativo, através de outros meios digitais. Então, sim, a condução da sessão através do sistema digital foi tranquila, digamos assim, é um sistema bastante intuitivo,
onde, é claro, tem algumas novidades, né? Talvez os processos, às vezes, eles mudam um pouco, mas o conteúdo, a dinâmica, a lógica de funcionamento, ela permanece a mesma. Abertura da sessão, a ordem do dia, explicações pessoais, grande expediente. A ordem, ela não se altera muito, mas a forma de conduzir, ela se altera. E é importante também porque nos desafia, enquanto pessoas, a gente sair da nossa zona de conforto, buscar aprendizado, buscar melhorias, para trazer melhor resultado para a nossa comunidade e para a Câmara de Vereadores, porque independente de presidente, hoje é o colega Ismael que está como presidente, essa foi uma iniciativa dele que nós aqui reconhecemos, e reforço que independente do presidente, isso é um legado que fica para a Câmara de Vereadores. Vamos imaginar lá em 2029, os próximos vereadores que aqui estiverem vão usufruir desse legado que foi construído nessa legislatura, capitaneado pelo presidente Ismael. Exatamente, fica esse legado, a gente precisa dessa modernização, né, vereador Ismael, vereador Molossi. Então ela é muito importante, então é esse legado que vai ficar e claro, os vereadores ainda estão, né, a maioria aprendendo a como entrar no sistema, mas assim a gente não vê nenhum quase pormenores, né, tudo tranquilo dentro das sessões e os assessores estão fazendo um papel muito importante, né, nessa questão. Exatamente, os assessores, eles não aparecem muito no dia a dia, mas eles têm um papel muito importante. Essa semana mesmo eu estava pensando sobre isso, né, da quantidade de trabalho que hoje tem e que estão dedicados, digamos assim, estão na mão dos assessores. Não que os vereadores não possam fazer, eles fazem, mas as dinâmicas... Desculpa... As dinâmicas de trabalho vão mudando e fazem com que o papel dos assessores ele seja de muita importância e de muita relevância no nosso dia a dia. Exatamente. Então, o pessoal até de casa que assiste a sessão, né, até acompanha, às vezes tem alguns assessores do lado dos vereadores, né, para esse processo, para ir auxiliando eles, né, nessas demandas, às vezes na hora da votação, na hora de fazer a inscrição, porque agora é tudo de forma eletrônica. Antes de a gente mudar o assunto, vereador Molossi, uma coisa muito importante, até você mencionaste também, antes, assim, os projetos chegavam de forma física aqui na casa, davam ciência para os vereadores que tinham chegado a tais projetos, a comunidade ficava sabendo apenas na hora que eram lidos, né? Eram lidos os projetos aqui durante a sessão e depois aqueles projetos ficavam aqui nas caixinhas, nas comissões. Agora, antes mesmo de ir para a leitura, a comunidade já pode entrar lá tanto no celular, né, pelo aplicativo EPROC-LEG, ou também no link que a gente disponibiliza no portal, a comunidade já sabe o projeto que entrou na casa. Então, antes mesmo da leitura. Essa situação, Gustavo, é muito importante você trazer, porque muitas vezes os projetos que vêm do Executivo até a Câmara de Vereadores, eles são uma demanda da população, exatamente, da comunidade, de uma determinada, às vezes, entidade ou de uma determinada comunidade. Então, ela pode acompanhar, sim, o projeto antes mesmo do vereador ter acesso, né? O Executivo, eu vou mandar para a Câmara o projeto de vocês aí, da comunidade A, da comunidade B. A comunidade, através do aplicativo ou através do link no próprio sistema, ela pode acompanhar onde esse projeto está, em qual comissão ele está, qual o prazo para ela ter parecer, qual o prazo, quem assinou, quem não assinou, qual o prazo para ela ir para votação, qual o trâmite, né? Todo o acompanhamento do trâmite desse projeto aqui dentro. Então, eu acredito que essa possibilidade de acompanhamento, esse nível de transparência que o Legislativo Digital ele vai nos trazer ao final de sua implantação, né, com a consolidação da implantação, é muito importante. Nós atingimos um outro nível de transparência. A Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen se coloca em um outro patamar. Exatamente. Então a comunidade, né, às vezes tem aí repasses para alguma entidade, né, que o pessoal veio, dialogou com o Legislativo, solicitou, né, essa possibilidade, ocorre às vezes a devolução para o Executivo, mas é o Executivo que tem que mandar o projeto para casa. As entidades podem acompanhar toda a tramitação, o nosso projeto já foi lá para a Câmara de Vereadores, já está lá em tramitação. Então isso é transparência, como o vereador Molossi falou, isso é acesso, né, à comunidade, ter o acesso no momento em que as coisas estão ocorrendo. Então vamos passar, vereador Molossi, para encerrar o assunto da nossa sessão. Tivemos então, não tivemos matérias para a votação, mas tivemos vários projetos do Executivo para leitura, que a comunidade pode acessar lá no nosso portal legislativo. E vamos destacar rapidamente que tivemos um pedido de informação, vereador Molossi, até da autoria da sua bancada, do MDB,
que solicitou ao Executivo Municipal algumas informações sobre os motoristas lotados, tanto nas secretarias de Educação como Saúde. Com relação, o pessoal não sabe, a gente tem uma lei aqui no nosso município, né, que é a lei da ficha limpa. Então, para saber se esses motoristas que estão alocados, eles cumprem, né, os requisitos dessa lei. Exatamente, Gustavo. Nós entendemos que a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação são secretarias que têm muito essa dinâmica de ter motoristas por conta da característica do seu trabalho, envolve muito o transporte, envolve muitas pessoas. Na saúde, com o transporte de pessoas para outras cidades, né, para exames, consultas, cirurgias, enfim, todas essas situações que englobam a saúde. E na educação, a gente não precisa nem dizer, né, o transporte escolar do nosso município. Frederico Westphalen é uma cidade que tem mais de 1.000 quilômetros de estradas no interior, então esses motoristas fazem diariamente esse percurso, buscando e levando crianças das comunidades para as escolas e das escolas para as suas casas de volta. Então há uma preocupação muito grande, não apenas dos vereadores, mas de uma grande parte da comunidade, sobre quem são esses motoristas, se eles estão cumprindo com os requisitos da lei da ficha limpa, né? É uma questão de segurança que dá mais tranquilidade aos pais dessas crianças do transporte escolar e aos familiares dessas pessoas que estão envolvidas no transporte com a Secretaria da Saúde. Então, por isso, esse pedido de informação foi feito. A gente espera que seja respondido muito antes dos prazos legais, porque é uma questão que envolve toda a comunidade e, mais do que um pedido de informação, ele é uma questão de segurança. E o mais legal, por exemplo, as pessoas da comunidade, que às vezes que é o que sugeriram também a demanda ou esse pedido, né? Assim que o executivo responder agora, o prazo é até 30 dias, né? Pelo sistema, ele fica disponível para a comunidade também ter acesso a a resposta, né? Inclusive, a gente já informou as pessoas que nos procuraram, como é que é, quem que é os motoristas, e essa pessoa, ela tem... né, ela tem condição de fazer esse transporte, nós vamos verificar, vamos fazer um pedido de informação para o executivo. Nós já informamos para essas pessoas interessadas do trâmite desse pedido, do retorno desse pedido, e você pode ter certeza que elas estão acompanhando, né, através do nosso sistema e através do nosso aplicativo, o andamento da resposta do Executivo sobre esse pedido de informação. Aqui há de se fazer um registro também, que a lei da ficha limpa foi uma iniciativa ainda na outra legislatura da vereadora e colega Aline, então que a gente reconhece esse trabalho, é uma lei importante que foi criada no nosso município e hoje a gente faz esses pedidos para valorizar a lei, valorizar mais ainda o cumprimento dessa lei e trazer segurança para a nossa comunidade. Exatamente, fazer valer a lei então que existe, que está em vigor no município. E antes, né, antes desses pedidos eles eram trazidos de volta impressa aqui para a Câmara de Vereadores e às vezes, né, se o vereador não dava ciência à comunidade, era só ele que tinha essa resposta, né? Agora então as partes envolvidas, a comunidade pode acompanhar totalmente então essa resposta do Executivo lá no nosso site, lá no nosso portal. Também estávamos falando aqui antes, né, do programa, né, vereador Molossi, sobre várias demandas que estavam chegando. As demandas que são colocadas às vezes na sessão, que os vereadores protocolam, né, em forma de indicações ou pedidos de providência ou também de informação, elas eu acho representam, não sei se representam 5% de tudo aquilo que chega até os vereadores pelo celular ou né, por ligação, né? Uhum. É o mínimo. É muita demanda, né? E eu acredito que nós, vereadores, temos que fazer esse papel de filtrar, receber essas demandas e filtrar, ver o que é realmente... eu acredito que todas elas, sendo bem honesto, todas elas são legítimas. Todas elas fazem sentido. Porém, tem algumas que são mais urgentes, tem algumas que são menos urgentes, tem algumas que são mais necessárias, tem outras que podem aguardar um tempo maior. Então, nós temos que ter esse bom senso em passar o filtro, levar até o Executivo, que já está bem demandado, apenas aquilo que é mais urgente para que possa ser resolvido, trazendo, então, essa solução ou essa resolutividade para as pessoas e para as comunidades envolvidas. Exatamente. Então, vamos repassar aqui para a nossa comunidade. Tivemos uma indicação de autoria do vereador Beloni Vendrusco, juntamente com os demais colegas da bancada e também da bancada do PSDB, que fez uma indicação aí sugerindo, né, a realização da construção de um calçamento que liga ali o frigorífico Frangos Piovesan até a antiga pedreira, e também uma indicação
de autoria do vereador Leandro Mazzutti, juntamente também com os demais vereadores da bancada do PDT, e também assinadas, se não me engano, pelos vereadores do MDB também, que foram coautores. Ela sugere ao Executivo Municipal que realize adequações, então, no padrão de vencimentos dos servidores públicos municipais. São sugestões, né, ao Poder Executivo, que pode analisar e acatar, ver se, né, se ele pode ou não pode realizar. E assim como você mencionaste, né, vereador Molossi, esse filtro, tem muitas demandas que chegam até vocês que talvez assim, talvez não precisa vir aqui para a Câmara falar na sessão, né? Mas às vezes uma ligação para o secretário, às vezes, né, um diálogo também, né, pode chegar, ou às vezes são demandas de várias pessoas da mesma comunidade, né? E pode ter uma outra forma de resolutividade, né? Um exemplo disso é o caso das lâmpadas, né? Nós estamos enfrentando essa dificuldade desde o início dessa gestão, e aqui não é uma crítica, é uma constatação. Nós estamos enfrentando essa dificuldade em relação à cidade. Então, muitos pedidos chegam toda semana sobre lâmpada, troca de lâmpada e tudo mais. Nós não vamos lá fazer um pedido de informação ou um pedido de providência para trocar lâmpada. Como você comentou, nós entramos em contato com os responsáveis e pedimos, a situação no bairro tal ou na rua tal está sendo verificada, não está, ela está no cronograma, não está, para dar um retorno, às vezes, para a população, dizer, pode aguardar, daqui 2 semanas vai ser trocado, ou não estava na programação, agora está. Então, situações de dia a dia, eu entendo que não precisamos nós aqui sobrecarregar a Câmara e burocratizar o nosso processo enchendo de pedido de informação ou enchendo de pedido de providências. Né? Nós temos que ter o bom senso e a leitura de cenário de entender que situações de dia a dia elas vão se resolver num dia, no outro dia, na outra semana, né? Um diálogo, então nós, de maneira geral, e eu particularmente, busco muito trabalhar dessa maneira. Perfeito. Então esse foi mais ou menos um resumo, né? Lembrando que a comunidade pode acessar lá o portal e ela tem acesso também, como não teve votação nessa sessão, mas, né, tem um acesso a todos os vereadores que estavam presentes, ao relatório das votações, todos esses projetos, tudo isso que a gente falou de forma íntegra, né, lá no nosso portal legislativo, nas nossas redes sociais e no nosso site tem o link, né, para a comunidade acessar e também como baixar o aplicativo, né, diretamente no celular e acompanhar então aí na palma da sua mão. Falamos em demandas, vereador Molossi, você estava ontem à tarde aqui também, tivemos mais uma sessão dos vereadores mirins, né? Ontem tivemos a votação das primeiras proposições dos nossos vereadores que tinham sido lidas lá na sessão do mês de março. Então tivemos a votação e eles também usaram a tribuna, né? Assim como os vereadores usam, né, agora a palavra livre do grande expediente, eles também usam, né, a tribuna. E ontem já tivemos em algumas outras oportunidades, né? Mas ontem eu percebi de forma mais enfática as cobranças de demandas que eles trouxeram, tanto das suas instituições, como também a leitura de cenário do município. Eles falaram a questão da água do nosso município, trouxeram a questão das ruas, né? Então, assim, para tu ver, né? Até o olhar, claro, as escolas os auxiliam também, os próprios vereadores, que são seus padrinhos, mas não sei se você percebesse isso também ontem, né? Tivemos uma sessão aí com discussões, inclusive na hora da votação, né? Os vereadores trazendo os seus pós e contras. É a sessão, os vereadores mirins aí também trazendo, mostrando a que eles vieram, né? Eu acredito que esse projeto, que foi uma ideia idealizada pela então presidente Marisete Froze, nossa colega, fica aqui o registro também, é um projeto muito importante porque ele visa isso, construir e desenvolver a cidadania nos adolescentes, que amanhã serão os jovens que vão estar desenvolvendo a nossa cidade através da política. E de maneira muito clara, nós já podemos perceber essa maturidade nos vereadores mirins. Ontem foi a 3ª ou 4ª? Tivemos uma no ano passado, né? E a 2ª nesse ano. Desse ano já é a 2ª sessão. Então, a 3ª sessão dos vereadores mirins, já podemos perceber uma maturidade deles em relação a essa dinâmica, a esse trabalho de vereador que eles vêm desempenhando. A leitura de cenário, como você falou, essa busca de demandas que acontecem na cidade, no espaço de convivência da cidade, e também essa discussão que eles tiveram aqui, positiva e saudável, acerca dos projetos. É importante também para que os adolescentes eles possam construir a sua visão de mundo, defender os seus pontos de vista, saber ouvir o ponto de vista do colega, saber entender que não é uma disputa,
né, por posição, talvez é um embate de ideias e não um embate de posições pessoais. Isso é muito importante, especialmente porque ontem tinha uma turma aqui de uma escola. Da Escola Monsenhor, lá do Castelinho. A Escola Monsenhor, lá da linha Castelinho. Então, muito importante que os outros alunos também assistiram isso. Então, a situação de construção da cidadania desse projeto de vereador Mirim não acontece apenas nas crianças ou nos adolescentes que estão participando do projeto, mas também naqueles que estão aqui assistindo e de forma indireta eles estão participando também, estão desenvolvendo a sua consciência, o seu pensamento crítico. Tenho certeza, ontem até a gente agradece, né, a turma de alunos lá da Escola Monsenhor que veio prestigiar a sessão, também tivemos pais, também tivemos outros familiares dos alunos, né, dos vereadores mirins, porque assim, eu acho que foi uma aula, né? É uma aula de cidadania, uma aula de discussão de ideias, porque assim, isso eles podem levar para a sala de aula também, né? Isso. Discutir um projeto, um trabalho de sala de aula, né? Então eles estão tendo a oportunidade de levar essas ideias, né? Ou talvez de trazer as ideias de sala de aula aqui para o plenário, né? Para a discussão. Inclusive, algumas dessas ideias ali foram votadas ontem, né? Vamos passar aqui por cima, depois até o vereador Molossi também vai nos ajudar. A gente conversou aqui com a assessoria jurídica também sobre como que elas funcionam agora que foram aprovadas. A gente vai dar publicidade de tudo isso, temos um perfil, né, nas redes sociais do vereador Mirim também, então a gente vai estar destacando. Tivemos um projeto de autoria da vereadora Mirim, a Bárbara, que ela da comunidade de Castelinho, que institui aqui o programa Jovens Conscientes, Futuro Sem Drogas, no âmbito do município de Frederico Westphalen. Então foi uma iniciativa dela, eu até conversei com ela ontem após a sessão, que ela me falou que surgiu, foi um diálogo, ela tinha umas ideias, mas que a mãe dela, os pais dela orientaram, né, deram essa ideia, ela levou para a diretora da escola e lá eles construíram, então, essa sugestão de projeto. Ele foi aprovado, né, vereador Molossi, mas o que acontece agora? Até a gente conversou com a assessoria jurídica, ele vem como uma sugestão para vocês, né? Tipo, esse projeto não é que ele vai virar lei aqui no município agora, que foi aprovado pela Câmara Mirim, né? Ele vem como uma sugestão que cabe, por exemplo, sei lá, ao padrinho da vereadora Bárbara ou também a qualquer outro vereador, né? Esse material vai ser oficiado à mesa diretora e vocês podem tentar, né? Dizer assim, olha, acho que isso aqui é um projeto legal que o município pode implantar. Isso. E vocês sugerirem para o executivo, né? Eu penso que o nosso trabalho agora em relação a esse e todos os outros projetos que vierem das sessões dos vereadores mirins, eles devem ser capitaneados ou conduzidos pelo padrinho daquele vereador proponente, para que nós possamos, através das comissões, verificar em qual secretaria ou em qual grande área esse projeto ele se encontra e ver se já não tem nenhum tipo de lei também. Que versa sobre essa proposta. Tendo, nós podemos dar uma devolutiva, olha, sobre essa proposta, existe a lei número tal, do ano tal, né? E se não houver, pode sim virar um projeto de lei para ser discutido e votado aqui por nós vereadores. Exatamente. Então, para a comunidade ter ciência, né, e também para os vereadores mirins, não é que foi aprovado agora que isso aqui vai virar uma lei no âmbito do município, né? Ele vira uma sugestão. Foi aprovado pela Câmara Mirim e agora, então, o padrinho ou demais vereadores, eles podem, então, estar à frente para dar, digamos assim, uma sequência, né, um prosseguimento para esse projeto, para esse trabalho. Tivemos mais duas indicações, vereador Molossi, né? Uma de autoria da Júlia Beatriz, que também foi aprovada, né? As indicações dos vereadores mirins, elas são aprovadas, sugerindo, então, a instalação de redutores de velocidade, né, quebra-molas, nas ruas 174 e 175, no bairro Novo Aparecida. Isso aqui também pode, né, os padrinhos transformarem isso numa indicação, se é que já não foi feita pela casa também, né? E uma indicação número 1, inclusive essa tivemos discussões, diferentes pontos de vista dos nossos vereadores mirins ontem, que foi, então, do Luiz Otávio, né? Luiz Otávio Pinheiro da Silva, que fez uma indicação, então, solicitando, então, a realização da aclimatização no ginásio da Escola Municipal Irmã Odila Lene, uma escola aqui do nosso município, então. Foi aprovada também essa indicação aí, acho que foi por... um voto contrário apenas teve, né? Eles discutiram, um vereador achou que não era necessário, né? Então, foram eles trazendo as suas opiniões e os seus pontos de vista, né? Mas foi bacana ver eles, né? Foi interessante, é sempre interessante estar presente, participar e dar esse apoio a eles, para que eles possam se sentir cada vez mais seguros e mais à vontade em desenvolver esse trabalho. Então, fica o convite para a nossa comunidade, né? Então,
toda a última quarta-feira do mês, às 2h30 da tarde, a sessão dos vereadores mirins aqui na Casa Legislativa. Foram lidas outras matérias, mas a gente vai detalhando também aí nos próximos programas e tem o perfil, né, oficial do programa Vereador Mirim lá no Instagram para a comunidade seguir, é Vereador Mirim FW. Vamos passar aqui a outras agendas que tivemos também, que o nosso vereador Alessandro Molossi participou nessa semana. Tivemos, na sessão de terça, que a gente ia comentar, né, tivemos uma tribuna popular com o presidente do festival, da Associação Cultural Atena, né, o Giancarlo Panosso. Na ocasião, ele veio fazer um convite, né, para o lançamento do Festival Atena, que ocorreu ontem, né? Isso. Você esteve aí representando, assim, juntamente com outros vereadores, esse momento. Exatamente. Na terça, então, no momento Tribuna Livre, o presidente da ACA, Giancarlo Panosso, esteve aqui fazendo convite para os vereadores e para toda a comunidade para, na quarta-feira, o lançamento, então, do 12º Festival Atena, que é um festival promovido pela ACA, que é a Associação Cultural Atena, que acontece aqui no nosso município. E nessa edição serão 10 linguagens artísticas desenvolvidas, então seriam 10, como que fossem 10 modalidades dentro da arte, literatura, pintura, poesia, dança, enfim, música. 10 tipos de manifestações culturais estarão presentes dentro desse festival, que está na sua 12ª edição. Então são 12 anos de festival, um festival muito importante, envolve muitos artistas de 4 estados do Brasil. Então, nos orgulha muito. Fiz questão de estar presente ontem no lançamento aqui na Câmara de Vereadores. Esteve presente também a colega Marisete, o colega Gaúcho. Podemos prestigiar o lançamento desse festival e também perceber que muitas pessoas da nossa comunidade estavam aqui presentes, prestigiando esse momento tão importante que foi o lançamento do 12º Festival Atena. Festival Atena, que inclusive, né, na outra legislatura foi feito um projeto, ele foi incluído no calendário oficial de eventos aqui do nosso município, se não me engano, também era de autoria da vereadora Aline, que foi feita essa proposição, né? Tivemos essa inclusão e a Câmara é apoiadora, né, parceira desse evento ali. Teve até emendas impositivas também destinadas para a realização dele. Se a gente pode dizer, né, que é um dos maiores eventos culturais aqui da nossa região, né? A gente tem outros eventos também, né, às vezes voltados ao tradicionalismo, mas de envolver tantas linguagens, né, eu acho que é um dos maiores aqui da nossa região. O Festival Atena está se consolidando como um dos mais importantes festivais culturais do estado. Agora eu acredito que a nossa batalha aqui é para que ele possa fazer parte do calendário oficial de eventos do estado do Rio Grande do Sul, que ampliaria a condição de busca por recursos desse festival no âmbito do estado e não apenas no âmbito do município e da região. Exatamente, e o pessoal que não pôde estar presente, né, lá nas redes sociais da Câmara de Vereadores, a gente tem uns melhores momentos, né, de como foi esse evento. O pessoal pode seguir lá no Instagram, @CâmaraFW, e acompanhar como foi, então, o lançamento ontem do Festival Atena. Se não me falha a memória, vai ser do dia 25 a 30 de junho, né? Isso mesmo. Lá no Salão de Atos da URI e também no último dia aqui no Cine Globo de Frederico Westphalen. Mais uma agenda, vereador Molossi, que a gente viu que você também, que os vereadores, além, né, da parte institucional da casa que a gente divulga, eles também temos o Instagram, né, a página, digamos assim, das bancadas, e também o próprio vereador, né, que no seu dia a dia faz as suas visitas, faz todo o seu trabalho, toda a sua agenda. A gente acompanhou, viu que você esteve também na Associação Empresarial, né? Acho que foi ontem. Isso. Gostaríamos que você também conversasse um pouquinho sobre a pauta, como as demandas que foram tratadas lá. Falasse para a nossa comunidade um pouquinho dessa agenda. Então, enquanto vereador, eu, até por ter sido secretário de Indústria e Comércio aqui do município, nós temos uma ligação muito forte e muito grande com o comércio local, os prestadores de serviços, a indústria também. Então, a convite da Associação Empresarial e do Sind Lojas, nós estivemos na Associação Empresarial para conversar, ouvir algumas demandas, tentar construir algumas possibilidades entre o poder público, nesse caso o legislativo, e as entidades representativas de classe, nesse caso representativas da indústria, serviços e comércio do nosso município. São muitas as demandas que essas categorias acabam trazendo para a gente, e enquanto vereador, a nossa ideia é
construir possibilidades, construir alternativas, trazer aqui para o grande grupo nosso de vereadores e ver quais são as possibilidades de nós transformarmos em lei, de construir junto com o próprio Executivo Municipal. Temos a demanda do estacionamento rotativo, que ainda é uma incógnita na nossa cidade, é uma demanda muito grande da entidade, das entidades, do comércio, das empresas independentes que não são associadas a nenhuma entidade. Então, nós acabamos ouvindo muitas situações que nós podemos, talvez, colocar na mesa e transformar em projeto, transformar em pauta e algumas deixar amadurecer para que no futuro elas possam ser tratadas como um projeto de lei. Tá certo, então aí algumas demandas, né, de uma agenda então que o vereador Molossi teve na associação empresarial e o estacionamento rotativo, com certeza eu acho que é uma demanda que desde o ano passado, né, a gente vem aqui trabalhando, falamos muito nos nossos programas, foi tema de muitos grandes expedientes, né, aqui dos vereadores. A gente espera, né, que já estamos quase no mês de maio, né? Agora já vem aí Dia das Mães, passamos a Páscoa e daqui a pouco já estaremos falando novamente de Frederico em Luz, né? É importante falar isso, você trouxe, né, acabei fazendo um vídeo ontem nas redes sociais, também falando do Dia das Mães, por quê? O Dia das Mães só perde para o Natal, o segundo, em data onde o comércio tem mais venda, mais força de vendas. Então, nós estamos aqui há 2 semanas, praticamente, do Dia das Mães. Semana que vem já. Né? E nós não temos aí essa questão do estacionamento rotativo resolvida. É só andar pela nossa cidade, você vai ver, além da falta de vagas, também há um pouco de descontrole em relação ao trânsito, porque em alguns locais o pessoal acaba estacionando em vagas onde não é permitido, em cima da calçada, em vagas reservadas para idosos ou para deficientes físicos. Então, acaba que tem um descontrole no próprio trânsito, o que gera uma insegurança, não apenas no comércio, mas também na população da nossa cidade. Então, se puder usar esse canal, esse espaço para reforçar o pedido de providência, né, efetiva em relação ao retorno do estacionamento rotativo, a gente o faz aqui de maneira pública. Com certeza, a gente vai aguardar, né? A Câmara sempre foi aberta ao diálogo com relação a essa pauta, inclusive foi temas aí de várias audiências públicas, tanto na outra legislatura como nessa também, no ano passado, né? Foi tema e a gente aguarda, né? Porque com certeza eu acho que, não vamos dizer 100%, mas a grande maioria realmente aguarda, né, espera essa volta do estacionamento rotativo. Se criou já um costume, se criou, né, uma tradição, pois que as pessoas se familiarizaram e a gente já vem aí há mais de 1 ano, né, sem estacionamento e já gera, então, digamos, esse tumulto com relação ao trânsito, né? Vai ter que ter novamente tudo aquilo das pessoas novamente se acostumarem. E não são só as pessoas de Frederico, né? Frederico, ele é o polo regional e atrai também pessoas de toda a região, né? Então, por isso, até a gente voltar então de novo, e quanto mais a gente demorar, mais depois vai ser difícil a população se acostumar com o estacionamento rotativo. Exatamente, eu lembro no início, quando foi implantado o estacionamento rotativo, as dificuldades que aconteceram por conta da nossa cultura. Né? Na nossa cultura nós não tínhamos estacionamento rotativo, então agora eu acredito que nesse período aí, nesse gap, nesse intervalo aí, se perdeu essa cultura. Nós vamos ter que novamente construir essa cultura com muita paciência, com muito entendimento, com muita sabedoria, com muito diálogo, para entender que o estacionamento rotativo é algo que vem para melhorar a nossa rotina, para melhorar o nosso dia a dia. Então, entender que pequenos problemas podem acontecer, que podem ser resolvidos também, mas que, sobretudo, o estacionamento rotativo precisa voltar, para que a gente possa construir essa cultura mais uma vez e resolver esses probleminhas que possam acontecer e entender esses probleminhas que possam acontecer, nós temos que ter o estacionamento rotativo. Exatamente. Então, por isso, a nossa cobrança pública para o Executivo, para que tome providências, tome ações práticas e imediatas para o retorno efetivo do estacionamento rotativo. A gente vai entrar até agora no mês de maio, que não é só, né, o Dia das Mães. Eu sei que o mês de maio também tem toda a questão do trânsito amarelo, aí é um mês dedicado à conscientização do trânsito. Claro que a gente sabe que tem todos os processos, né, de licitação, de como funciona. Quem sabe ali no mês de maio, né, pudesse, porque para essa cultura a gente vai precisar com certeza talvez aí fazer campanhas institucionais, né, de novo, orientando e ensinando as pessoas a como, né, elas respeitarem as regras do trânsito e também a essa cultura do estacionamento rotativo aqui, que talvez não vai ser só na região central, vai abranger outras ruas. Então isso aí vai ter que ser muito disseminado, muito falado e talvez até campanhas orientativas serem lançadas. Só para complementar, Gustavo, a licitação ela já aconteceu. A licitação aconteceu no mês de março,
Então são mais de 30 dias, praticamente 40 dias já, que nós não temos informação sobre quem ganhou, quais os prazos, né? Esse tipo de informação nós cobramos enquanto vereador, enquanto cidadão. No momento que a população tem informação, olha, o estacionamento volta em julho. Que prazo, né? A população se organiza, o comércio organiza. A ansiedade que toma conta das pessoas em relação a esse tema, ela fica sob controle, então nós vamos trabalhar numa nova demanda. Enquanto nós não temos a informação, não sabemos. Aqui a coisa é pública, né? Na Câmara de Vereadores, na Prefeitura Municipal, eu digo a coisa porque é o todo, né? Ela é pública, a informação ela é pública. No momento em que a licitação aconteceu e tem um vencedor, essa informação tem que ser publicizada. Aliás, é um dos princípios da administração pública. Então, nós precisamos da informação da empresa vencedora, quais os prazos estipulados. A gente sabe que prazos, eles podem ser, às vezes, prorrogados, às vezes adiantados, né? Ninguém vai cobrar a execução no dia que foi dito, né? Mas os prazos, até julho, até agosto, até setembro, pode ser até dezembro, não importa. Mas esses prazos, essas datas, têm que serem publicizadas para que a população tenha acesso e possa se organizar em relação a isso. E a gente vai seguir, então, acompanhando, né, essa pauta importante, aí, mais uma, né? Temos várias pautas importantes na área da saúde e essa na questão de mobilidade do trânsito também muito importante. Antes da gente encerrar, a gente comentamos, né, no início desse programa, então, né, da agenda, né, do presidente, do vice-presidente e também do líder da bancada do Progressistas em Brasília. Eles estão participando da 25ª Marcha, né, dos Legislativos Municipais lá na capital e também levando várias demandas aqui do nosso município, da nossa região, para os gabinetes dos senadores, dos deputados, né? Na próxima semana, então, a gente vai convidar esses vereadores, né, para eles estarem aqui também no nosso programa legislativo. A gente vai ter esse momento, onde eles vão detalhar, então, para a nossa comunidade um pouquinho sobre como está sendo, como foi essa agenda lá na capital. Vereador Molossi, muito obrigado pela tua participação. Espero que seja aí a primeira de muitas vezes aqui nessa casa, que também é tua e é de todos nós. Gustavo, eu agradeço em meu nome, em nome de todos os colegas, por estar podendo participar aqui desse momento. Quero deixar um abraço a toda a nossa comunidade, que de uma maneira ou de outra acompanha o trabalho do vereador Molossi e de todos os outros vereadores. Dizer que eu estou sempre à disposição para vir aqui trocar uma ideia, bater um papo, né? Essa é uma das funções do vereador e, no meu caso, eu estou sempre disponível. Então, um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e estamos juntos. Bom feriado, né? Que amanhã é dia do trabalhador, dia do né? trabalhador, nosso Parabéns. dia. Parabéns a todos nós. E eu quero fazer um convite especial, que hoje à noite, às 19 horas, a gente vai ter um programa, então, direto da Câmara, que é um programa voltado mais para serviço aqui da Casa Legislativa com a comunidade, onde a gente vai trazer de forma semanal, quinzenal, assuntos, né, importantes, com lideranças, né, com entidades aqui do nosso município, para trazer esses assuntos à tona. Nós temos em andamento ali a coleta de doação de sangue, como elas ocorrem aqui no nosso município. Temos os prazos dos títulos eleitorais, né, para fazer a regularização do título eleitoral. Estamos num ano de campanha. Então, esse será o nosso primeiro tema. Então, hoje à noite, às 19 horas, o chefe do cartório eleitoral, Dr. Tiago, vai estar conosco aqui num programa, novo formato, né? Mais um programa igual esse do Poder Legislativo, aqui do programa legislativo, mas mais voltado, então, com as nossas autoridades da comunidade, com lideranças da comunidade, os dos órgãos, à frente de entidades, onde a gente vai trazer muito mais serviço também para a nossa população. Então, toda semana a gente vai ter também esse programa que a gente vai começar a chamar aqui de produtos, né, da TV Câmara de Vereadores aqui de Frederico Westphalen. Quero agradecer também a Lídia, né, que está aqui nos bastidores ajudando a fazer esse programa, junto também com a nossa estagiária Aline, que também nos ajuda, e ao mesmo tempo parabenizar a Lídia, né, que está de aniversário nesse dia e está aqui nos auxiliando e nos ajudando. Agradecemos a sua companhia e até o nosso próximo programa do Legislativo.